Olá pessoal, neste vídeo eu vou compartilhar com vocês a minha experiência ao utilizar o Zometa, né, que é o ácido zoledrônico, um medicamento aí que ele é utilizado para fortalecer os ossos. Então, por um acaso, se você vai começar a tomar esse medicamento, está querendo saber um pouquinho sobre efeitos colaterais e como que funciona, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. É claro que, como qualquer outro medicamento, né, os seus efeitos colaterais e a sua atuação no organismo varia muito, né, de caso para caso, mas é uma experiência minha com relação ao uso do medicamento. Então, gente, se você não conhece a minha história, eu vou resumir rapidamente aqui. Eu fui diagnosticada com câncer de mama quando eu tinha 32 anos, em 2018. Na época, eu fiz aquele aquele tratamento protocolar, né, para quem tem câncer de mama. No meu caso, o meu câncer ele era receptivo a hormônios, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz todo o tratamento que eles recomendam, né, sobretudo para mulheres jovens quando são diagnosticadas, né? Então, eu fiz a cirurgia para remoção do tumor, depois eu fiz a quimioterapia, né? Depois eu fiz a radioterapia. Quando eu terminei radioterapia, a medicina, né, tem um protocolo aí que no meu caso, eu tinha que tomar durante 10 anos fazer a hormonioterapia, que no meu caso o uso era com o tamoxifeno, que é bastante comum. Eu já gravei aqui também um vídeo falando um pouquinho sobre essa experiência. E na época eu não tinha nenhum vestígio, né, do câncer em nenhum lugar do meu corpo. Então, quando eu terminei a radioterapia e comecei a hormonioterapia, na minha cabeça essa história, né, de tratamento de câncer era uma coisa que já fazia parte do passado. Eu só comecei a hormonioterapia mesmo porque os médicos recomendaram, e haja coragem para dizer que não vai fazer, né? Por mais que eu quisesse na época, porque realmente, né, fala-se muito aí dos efeitos colaterais e tudo que a gente quer não ter que tomar nenhum remédio, né? Eu acabei acatando aí, né, a sugestão médica e fiz aí o uso então do tamoxifeno por 2 anos. E eu falo fiz no passado, porque justamente depois de 2 anos, em aproximadamente, né, 2 anos, há um ano atrás, então fazia 2 anos que eu tinha terminado o tratamento da radioterapia, fazia 2 anos que eu estava tomando tamoxifeno. Em 2021 eu fui diagnosticada com a metástase óssea, né? Isso daí aconteceu, gente, foi realmente um grande susto, foi assim, a notícia foi uma notícia realmente devastadora, né? Assim, essa é o uso da palavra que eu faço hoje, apesar de eu estar aqui calma contando sobre essa história, porque já é uma história que eu já passei por isso, né? Então eu já gravei um vídeo aqui no canal falando como que foi na época, o susto que eu levei, a dificuldade que foi, mas também contei como que eu fiz para superar. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque se eu tô hoje aqui contando para vocês essa história com essa tranquilidade aparente, é porque tomei algumas medidas aí, né? E hoje eu estou completamente bem, me sinto curada, me sinto 100% saudável, embora pela medicina eu esteja em acompanhamento, eu não sou considerada curada pela medicina, né? E o Zometa, agora entrando finalmente ao tema do vídeo, né? Ele fez parte desse combo aí de ações, né, que eu tive que tomar na época que eu fui diagnosticada. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do porquê que eu tomo Zometa, né? Eu fui diagnosticada com metástase óssea, quando eu fui diagnosticada, ela aconteceu, não é porque eu tinha dor, eu não sentia, na verdade, nenhum efeito colateral, eu não sentia dor, eu não sentia nada, né? E a gente só descobriu na época porque a minha médica me pediu no exame de sangue aqueles marcadores tumorais. Caso vocês não saibam o que é marcador tumoral, como eu não sabia na época, eles são assim, vou falar de uma maneira bastante empírica, né, porque eu não sou especialista, mas pelo que eu assimilei, são marcadores, né, eles marcam a presença no nosso sangue de determinadas substâncias que são produzidas quando tem inflamações no corpo, digamos assim, ou elas são produzidas além da normalidade quando essas inflamações estão muito elevadas, no caso de um tumor, né? E no meu caso, tanto o marcador que ele mostra inflamações comuns ao câncer de mama, que é o nome desse marcador é CA1513, né? E o outro marcador que também foi pedido no meu exame de sangue se chama CEA, né?
que é CEA. Então, esses dois marcadores, eles estavam subindo mês a mês nos exames de sangue para níveis que estavam bastante elevados, muito além do que é considerado comum. Então foi por isso que a médica, por precaução, ela ficou um pouco assim alerta e falou, bom, esses marcadores eles não servem como diagnóstico, porém, como eles estão muito elevados, a gente vai pedir um reestadiamento. O que é reestadiamento? É como se fosse assim, a gente vai pedir um novo check-up de exames no seu corpo todo para descobrir se está tudo em ordem ou não, para a gente tentar descobrir por que os marcadores estão acima do normal. Né? O que está acontecendo aí no seu corpo que pode estar fazendo com que esses marcadores estejam acima do normal? Como eu né, era uma paciente que estava aí fazia 2 anos em remissão, no caso de um câncer de mama, que na época era um câncer bastante agressivo, né, para minha idade, embora ele estivesse no nível 2, ele não estava num nível muito avançado, não tinha se alastrado. A medicina sempre, quando acontece isso, ela fica cercando a gente, então ela fica fazendo exames e testes assim por muito tempo para ver se realmente não tem assim nenhum resquício, enfim. Infelizmente é bem difícil para quem está em tratamento, porque dá um susto, porque toda vez tem que ficar fazendo exames, né? Não é bacana, mas enfim, é a realidade, é o que é, né? E é a realidade que eu vivo hoje. E aí, gente, então, fazendo esses exames todos, descobriu-se que havia lesões na minha coluna vertebral. Então, assim, o primeiro exame, a densitometria óssea, não, desculpa, a cintilografia óssea, eu sempre confundo. Eu fiz a cintilografia óssea e eu fiz também tomografia e eu fiz também um outro exame chamado PET scan e também fiz, se não me engano, ressonância magnética. Eu fiz muitos exames naquela época e todos esses exames, eles meio que, eles assim, somados, né, eles convergiram, no caso, eles estavam assim, digamos assim, todos eles apontavam lesões muito similares na minha coluna, nos mesmos lugares, lesões essas que estavam preocupando a médica e que demonstravam então que eu estava com o que estava causando os meus marcadores, eram essas lesões na coluna que antes não existiam. Então, no caso, assim, quando eu tinha feito esses exames todos anos antes, na época do diagnóstico na mama, minha coluna não tinha nada na minha coluna. E aí, quando a gente refez, depois desses tumores, desses marcadores elevados, aí tinha algumas lesões e essas lesões preocupavam, sendo que uma delas estava assim, muito, né, os exames mostravam que ela estava muito forte, era uma lesão muito preocupante, poderia, digamos assim, resultar numa fratura, né? E aí foi muito difícil para mim receber essa notícia quando eu li ali no exame que aquela lesão estava com risco de fratura, né? Claro que eu não fiquei nem um pouco bem, eu entrei num estado de muita tristeza, obviamente, fiquei muito triste. E quando a médica falou que eu tinha que tomar o Zometa, que era um medicamento que ajudava no fortalecimento dos ossos, eu confesso para vocês que eu não queria muito tomar, porque eu pensava assim, nossa, eu vou ter que tomar mais um medicamento, né? Na época, ela já tinha recomendado que eu tomasse que eu mudasse o uso do tamoxifeno, que era o hormônio a hormonioterapia que eu fazia, para eu trocasse para o anastrozol, que, né, segundo depoimentos e segundo relatos, né, ele é mais forte, causa efeitos colaterais mais chatinhos nas mulheres, né, que são similares a de uma menopausa, digamos assim. Eu não queria tomar, eu fiquei muito triste, e eu falei, poxa vida, agora eu vou ter que ficar tomando Zometa, né? E aí, assim, eu obviamente, do mesmo jeito que eu não queria tomar, quem que vai querer assumir o risco de não tomar numa situação como essas, né? Na época eu tava muito preocupada, eu falei, nossa, gente, já pensou se eu tiver uma fratura na minha coluna, né? Eu não queria de jeito nenhum. De uma certa forma, eu agradeci também que existia o medicamento, então o que eu fiz? Amém, vamos lá, vamos tomar. Não era o que eu queria, mas vamos nessa, né? E na época, gente, me ajudou muito, porque assim, no dia que eu fui... Aí, só pra explicar, como as minhas lesões não estavam muito... não eram tantas, elas estavam concentradas em algumas vértebras da coluna, a médica falou assim que o ideal era que eu tomasse o Zometa de 3 em 3 meses. Não precisava ser todo mês, porque alguns pacientes, segundo ela, tomavam todo mês. No meu caso, não precisava ser todo mês.
E aí, assim, eu até dei uma pesquisada pra poder fazer esse vídeo, assim, porque eu lembro que na época ela me explicou que o Zometa, ele não é quimioterapia, não tem nada a ver com quimioterapia, na verdade, não tem nada a ver com um tratamento de câncer. Ele, na verdade, é um medicamento que ajuda a fortalecer, digamos assim, o osso quando ele tá frágil. Então, por exemplo, mulheres que depois na menopausa acabam tendo osteoporose, ou até pessoas que têm fraturas, alguns outros tipos de quadros também, há indicação para que se use o Zometa, né? Então não é só para tumor, porém no caso do tumor ele é bem comum, né? Porque o que acontece? Pelo que eu pesquisei, o nosso corpo ele produz aí o que se chama, né, um processo que se chama reabsorção óssea, que parece que é quando o organismo ele recebe cálcio, né? Parece que o osso, gente, é uma coisa que eu descobri também. Ele não é estático, que nem a gente pensa, né? O nosso osso, ele vai fazendo essa reabsorção aí, óssea, para poder se adaptar ao nosso peso, às mudanças do nosso organismo. E aí, pelo que eu entendi de uma maneira bastante empírica, quando essa reabsorção óssea acontece de uma maneira muito acelerada, geralmente quando há, no caso, tumores ou uma osteoporose, há uma perda muito alta, muito elevada do cálcio. E aí, pelo que eu entendi, isso fragiliza o osso e é por isso que há as lesões, que há o risco das lesões, né? Então eu vou até ler aqui uma pesquisa que eu fiz sobre o que é o remédio, que é o Zometa, né? Que é o ácido zoledrônico. Então fala assim, né? Que o ácido zoledrônico age ligando-se ao osso e diminuindo essa taxa de reabsorção óssea. É usado para reduzir a quantidade de cálcio no sangue nos casos em que esta quantidade é muito alta devido à presença de um tumor. Os tumores podem acelerar a reabsorção óssea normal, de modo que a liberação de cálcio do osso fique aumentada. Então, acelera essa reabsorção óssea que é normal, ela fica acelerada, né? Libera mais cálcio, o nosso osso fica sem cálcio, e aí, por conta disso, ele fica fragilizado. E o ácido zoledrônico age para evitar, então, esse processo. E aí, gente, os efeitos colaterais, né, que eu tive, que pelo que eu vi estão na lista dos efeitos colaterais mais comuns, foram, aí assim, só pra explicar, da primeira vez que eu fui lá tomar o medicamento, né, eu cheguei pra tomar e eu nunca me esqueço, eu tava super assustada, como eu sempre fico quando eu vou tomar algum medicamento novo, porque eu nunca sei como é que meu organismo vai reagir, e aí eu tava super assustada, tava lá no hospital, sentadinha aguardando a minha vez e tinha uma senhora do meu lado que também ia tomar o medicamento e aí a gente puxou um papo assim, sabe? Papo de fila de hospital, aquele papo assim, estamos aqui esperando pra ser atendida, né? Eu tava sentadinha na cadeira, eu olhei pro lado e aí eu não sei se eu vi na ficha dela que ela tava indo tomar o mesmo medicamento que eu, e aí eu comentei, senhora, ela era uma senhorinha, ela devia ter os seus 60 e poucos anos, assim. E aí eu falei, a senhora toma, né, o Zometa, porque eu vou tomar, eu tô um pouco preocupada. E aí foi muito, assim, reconfortante, porque ela olhou pra mim, você vai tomar? E minha filha, você vai tirar de letra, eu tomo já tem 5 anos, eu não sinto nada. E ela deu risada, assim, foi tranquila. Aí chamaram o nome dela, ela foi lá tranquila, serelepe, lá tomar o medicamento. E aquilo me deu um alívio tão grande, porque eu tava preocupada, né, daquilo fazer mal no meu corpo, porque a médica tinha falado que no longo prazo poderia dar algumas dores ósseas, que, né, isso em longo prazo, que também poderia causar algumas questões no nível de creatina, no nível questões de trato urinário relacionadas ao rim. Então, poxa, eu não queria, né? A gente sempre sabe que o medicamento, ele às vezes melhora uma coisa e afeta a outra, né? Então, por mim, assim, claro que a gente não quer tomar, então eu não queria ter nenhum tipo de efeito colateral. Mas no meu caso, então, eu tomei. O que eu senti da primeira vez? A primeira vez foi mais forte, porque eu acho que o organismo não estava muito acostumado. Então eu senti, passados alguns dias, eu senti uma dor muito grande nos meus músculos, como se eu tivesse feito exercícios físicos numa academia, se eu tivesse levantado muito peso, feito muita musculação. Fiquei com o meu corpo assim, parecia que eu tinha, sabe, puxado muito peso na academia. E eu fiquei com aquela dor muscular. Fiquei com um pouco de estado febril e com o corpo frágil. Fiquei um pouco cansada, né? Isso durou mais ou menos uns 3, 4 dias. Passado esse período, foi melhorando. Dali uma semana eu já não sentia mais nada. Eu já tomei, como eu tô gravando esse vídeo, eu já tomei aproximadamente umas 4, 5 vezes, né? Já fazia um ano já que eu tô tomando. E eu lembro que teve algumas vezes que eu simplesmente não senti mais essa dor muscular, eu senti só o corpo um pouquinho frágil, uma sensaçãozinha assim de cansaço e febrezinha.
E teve algumas vezes que eu senti um pouco mais forte, mas é basicamente isso, gente, não passa disso. Então, na semana que eu tomo o medicamento, alguns dias depois, vem esse efeito colateral, assim, vem esse cansaço, essa fadiga, essa dorzinha muscular, às vezes, essa febrezinha, como se eu tivesse pegado uma gripe, e depois de alguns dias passa, tá? Comigo foi só isso. E tem algumas, acho que teve uma vez que eu não senti absolutamente nada. Eu já não sei se depende muito de como que a gente tá, como é que tá nosso organismo no dia. Esses foram os efeitos colaterais. Então eu tô tomando faz um ano. Eu não sei se ajudei, espero ter ajudado. Assim, no meu caso, só para contar, eu contei da questão da metástase óssea, mas no vídeo que eu gravei sobre esse assunto, eu explico que hoje, gente, os meus marcadores já voltaram ao normal. Então eu já não, assim, ainda tem lá nos exames de imagem a minha coluna continua apontando marcações ali no lugar das lesões, mas assim, nas últimas vezes parece que no máximo tá controlado ou reduziu, aí não dá para entender muito bem ainda, mas a sensação que a gente tem é que tudo que eu fiz, né, de lá para cá, faz um ano já, tá sendo eficaz para que esse câncer, para minha cura, né, eu sinto que eu tô realmente curada, assim. Mas isso daí é assunto para um próximo vídeo. Esse vídeo aqui mesmo era só para falar sobre o uso do Zometa. E vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu falo melhor sobre o diagnóstico da metástase óssea. Então é isso. Espero que eu tenha ajudado. E qualquer dúvida você pode comentar aqui e fazer as suas perguntas. Se você gostou desse vídeo, dá um like no vídeo, me ajuda muito. Segue aqui o canal, porque isso pode ajudar o canal a crescer e também pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo tratamento a terem acesso a esses vídeos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.